Salmos, capítulo 90, vamos meditar um pouco na palavra. Salmos 90. Hoje estamos sentindo falta de alguns irmãos, principalmente dos jovens. Combinaram hoje de não vir, foi os jovens. Taila está participando de uma reunião. Estou vendo ali a jovem Isabela, e Deus abençoe, no nome de Jesus. Os outros, quem sabe, estão estudando para o Enem, né? Domingo foi a primeira etapa, domingo que vem vai ser a segunda. E devem estar aí estudando, eu acredito, né? Deus abençoe. Salmos 90. Os amados encontraram? Versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vou repetir o mesmo versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Meus amados, dentro de poucos minutinhos, a ministração será bem curta, rápida. Mas dentro de poucos minutinhos eu quero pregar aqui debaixo de um tema. E o tema da mensagem é a busca por propósito no mundo moderno. A busca por propósito no mundo moderno. Nós vivemos hoje em um tempo onde as pessoas estão a questionar: por que estou aqui? Por que nasci? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? E nós vemos que, por falta de propósito, as pessoas se entregam a um padrão de vida que o mundo oferece, o que o inimigo oferece. Quando a pessoa não tem propósito, ela é como uma folha seca. Ela vai para onde o vento leva. Quando a pessoa não tem propósito, ela não tem visão. Quando estamos falando de propósito, estamos falando de objetivo. Quando estamos falando de objetivo, estamos falando de missão. Quando estamos falando de missão, estamos falando de foco. As pessoas, elas focam em um objetivo. Nós vamos ver que até o próprio Jesus, ele nasceu com um propósito, para uma finalidade. O Senhor Jesus, ele nasceu com uma missão. Ele tinha um propósito. O nascimento de Jesus tinha um propósito. E no meio do caminho, muitas coisas apareceram para desviar Jesus do seu propósito original. E nós vimos que não foi uma, nem duas, mas por várias vezes, Jesus teve que repreender. Jesus se retirava para orar. Jesus ia para os montes. E até o inimigo apareceu lá no deserto. Quando percebeu que Jesus estava com fome, com sede, ele apareceu lá para desviar Jesus do propósito. Uma vez trouxeram comida para Jesus e falaram para Jesus: toma esta comida, trouxemos comida para você. Jesus falou: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu debaixo de um propósito, por isso ele não se contaminou. Jesus viveu debaixo de um propósito, por isso ele não se embaraçou. Jesus viveu debaixo de um propósito, por isso ele não negociou seus princípios, seus valores, porque Jesus veio debaixo de um propósito. Quando as pessoas não têm propósito, elas se perdem. Quando as pessoas não têm propósito, elas se entregam. Quando as pessoas não têm propósito, ela abre mão de princípios, de valores,
Já que ela não tem nenhum propósito, ela abraça aquilo que a vida oferece. Quando nós olhamos para aquilo que a palavra diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, de maneira que possamos viver com prudência. Nós observamos que não é um nem dois, mas existem dados, pesquisas, de que as pessoas elas acabam dando cabo na própria vida quando terminam um relacionamento, quando terminam um namoro, ou quando sofre alguma decepção. As pessoas acabam dando cabo na sua própria vida. Por quê? Porque a pessoa não tinha propósito. Na verdade, ela, diante de uma decepção, não soube lidar com a frustração, e porque ela não tinha propósito, ela acabou se optando por aquilo que achava melhor, que era dar cabo na sua própria vida. Mas vamos ver que existe uma classe, e pasme os senhores, não é a classe mais adulta, não é a classe mais adulta ou mais anciã, mas é a classe mais jovem. A classe mais jovem tem vivido debaixo de uma ansiedade. A classe mais jovem tem vivido nesses últimos tempos debaixo de um aceleramento tão grande. E nós estamos vendo que é a classe mais jovem que acaba cometendo besteira, se doando ao suicídio, e enfim. Por quê? Porque não tem propósito, não tem objetivo. Nós vivemos em um mundo acelerado. Nós vivemos em um mundo cheio de informações e distrações. Quando nós olhamos para o mundo que estamos vendo, nós observamos que muitas pessoas sentem um vazio interior. E é exatamente, mesmo em uma ansiedade da modernidade, nessa sociedade, melhor dizendo, da modernidade, nesse tempo da multiplicação da ciência, nesse tempo da facilidade, no tempo dos diplomas, no tempo dos cursos, no tempo, na era da modernidade, no tempo em que a tecnologia está avançada, no tempo onde as coisas estão mais fáceis aparentemente, as pessoas vivem um vazio dentro de si. As pessoas vivem sem identidade. As pessoas vivem sem propósito. Mesmo tendo tudo, mesmo vivendo em um tempo onde as coisas estão fáceis demais, nós estamos vendo que as pessoas hoje vivem debaixo de um problema existencial, debaixo de um conflito psicológico, mesmo num tempo onde as coisas estão avançadas, onde as coisas estão modernas, mesmo nesse tempo, esse problema, esse mal do século XXI, tem atingido essa classe, principalmente a classe mais jovem. Por quê? Porque a classe não tem uma definição, não tem uma meta, não vivem debaixo de um propósito. E hoje nós estamos em um mundo de muitas informações, onde as pessoas não sabem o que querem ser, onde as pessoas não sabem. Eu quero fazer uma pergunta: por que você está aqui? Por que você faz parte dessa igreja? Por que você está sentado agora? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Debaixo de qual propósito? Qual é o seu propósito para essa vida? Qual é o seu propósito para enquanto você viver? Qual é a sua meta? O que você deseja alcançar? Aonde é que você quer chegar? Qual é o seu propósito nesse mundo? Qual é o seu propósito em ser pai, em ser mãe, em ser irmão, em ser amigo, em ser membro de uma igreja? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? O que te faz estar aqui?
Qual é o seu propósito para com essa vida, para com este mundo? São perguntas que precisamos responder para nós mesmos. Eu li uma frase que dizia o seguinte: buscar um propósito é encontrar algo que dá sentido à vida. Encontrar um propósito, aliás, buscar um propósito é encontrar algo que dá sentido à vida. Por que muitas pessoas acabam tirando a própria vida? Porque não encontraram um propósito pela qual elas deveriam lutar. Porque não encontraram um propósito pela qual elas deveriam insistir. Por que muitas pessoas estão situando aquilo que o mundo está oferecendo? Por que muitas pessoas estão se entregando? Por que parece que a geração passada era uma geração mais forte do que a nossa? Por quê? Porque parece que os crentes de alguns anos atrás são mais fortes do que os crentes desse tempo. Por que parece que os casamentos da geração passada duravam mais, eram duradouros? Por quê? Qual é a diferença? A diferença está onde? Por que a nossa geração é a geração que mais se suicida? Por que a nossa geração é a geração que mais se entrega às drogas, aos vícios? Por que a nossa geração é a geração que arranca lágrimas dos olhos dos pais? Por que a nossa geração parece que é a geração mais perdida? O salmista, ele fez um pedido inteligente: ensina-nos a contar os nossos dias. Saber que os nossos dias estão contados. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos viver com prudência, com coração sábio. Qual é o seu propósito nessa vida, meu irmão? É moradia, conquistar um carro e esperar a morte? Qual é o seu propósito, meu irmão? Qual é o seu propósito? A sua vida gira em torno de quê? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que buscar um propósito é encontrar algo que dá sentido à vida. E isso é muito interessante. Em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Eu li uma frase de um sábio que dizia o seguinte: a vida só tem sentido se a tornarmos significativa para os outros. A vida só tem sentido se a tornarmos significativa para os outros. A vida só há sentido, só tem sentido na vida se você for útil para alguém. Se você fazer a diferença na vida de alguém. Porque nós vivemos em um mundo em que vivemos com pessoas ao nosso redor. E qual é o impacto que a nossa vida tem na vida do outro? Qual é o impacto que a nossa vida tem na vida do próximo? Qual é o valor que você tem? Qual é o valor? Qual é o propósito, o objetivo? Qual é o impacto que a sua vida está tendo na vida do outro? Qual é a diferença que a sua vida tem feito na vida do outro? Jesus falou o seguinte: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa de médico são os doentes. Agora, como é que nós vamos ser médico na vida de alguém se nós
é que fomos os doentes. Como é que nós vamos ser médicos na vida de alguém? Como é que nós vamos levantar alguém? Como é que vamos ter uma palavra para a vida de alguém? Como é que vamos impactar diretamente a vida de alguém? Se nós não estamos vivendo, se nós não vivemos de maneira sábia, remindo uns dias, Deus te chamou para impactar pessoas, Deus te chamou para influenciar pessoas, Deus te chamou para que a sua vida fosse uma bênção na vida de pessoas. Deus te chamou para fazer a diferença na vida de pessoas. Deus te chamou, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te ungiu, Deus te consagrou, Deus te separou, te deu sangue, te deu graça, te deu inteligência, te deu sabedoria, para que a sua vida fosse uma bênção na vida de pessoas. Deus tem te chamado para fazer a diferença na vida de pessoas. O pastor vai fulano lá dá um trabalho. O pastor vai fulano lá dá um trabalho. É exatamente por isso que você está lá. É exatamente por isso que Deus te colocou lá. Para que você fosse uma bênção na vida das outras pessoas. Nós não estamos vivendo em um mundo perfeito, mas recebemos a graça de Deus para que através dessa graça nós pudéssemos agir e através do nosso agir a outras pessoas fossem impactadas também por essa graça. Os médicos não formam para si mesmos. Os advogados não formam para si mesmos. Os advogados formam para as outras pessoas, os médicos formam para as outras pessoas. Tudo o que fazemos é para girar em torno das outras pessoas. Se estamos aqui para ser abençoados, é exatamente para que essa bênção se estenda a outras pessoas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos que a vida só tem sentido se a tornarmos significativa para os outros. Aí eu te faço uma pergunta: o que te faz sentir útil? O que te faz sentir útil? O que te faz se sentir útil? É uma pergunta interessante. É possível ter sucesso sem ter propósito? É possível ter sucesso sem ter propósito? É possível ter um casamento abençoado sem ter um propósito? Pessoa sem propósito acaba, na verdade, complicando a vida de outras pessoas. É possível ter uma família abençoada sem ter propósito? É possível ter uma vida espiritual abençoada com Deus sem ter propósito? É possível ser um crente genuíno sem ter propósito? A nossa vida, ela gira em torno de um propósito. Quando não há propósito, não há entrega. Quando não há propósito, não há esforço. Quando não há propósito, não há sacrifício. Porque quando eu falo de propósito, eu falo de objetivo. E quando existe um propósito, exige um esforço para que tal propósito seja alcançado. Quando existe um propósito, quando existe uma causa, vai exigir um sacrifício para que tal causa seja alcançada. Mas quando não existe propósito, o povo se dane. Quando não existe propósito, não existe sacrifício. E se não existe sacrifício, não existe vitória, não existe realização de sonho, não existe realização de causa, não existe realização de propósito, não existe, porque todo propósito gira em torno de um sacrifício.
Não existe vencedor sem luta. Não existe. Não existe vencedor sem luta. Até para estar bem com nós mesmos, precisamos lutar dia após dia contra sentimentos que vêm para nos jogar para baixo. E eu finalizo a mensagem aqui dizendo que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Encontrar um propósito não é algo que acontece da noite para o dia, porque isso se trata de uma jornada. Dia após dia você vai descobrindo o propósito. Dia após dia você vai descobrindo o propósito. Agora, quando existe um propósito, as nossas ações ganham sentido. Eu vou repetir isso aqui. Quando existe um propósito, as nossas ações ganham sentido. Qual é a justificativa? É o propósito. Por que você está fazendo isso? Porque existe um propósito. Quando existe um propósito, as nossas ações ganham sentido. O porquê do esforço, o porquê da luta, o porquê da garra, o porquê do sacrifício. Quando existe um propósito, as nossas ações ganham sentido. Mas quando não existe propósito, então tem muitas coisas que não têm explicação. E quando não tem explicação, o que vai existir são questionamentos de alguns porquês da vida. Não, a vida nunca foi fácil para ninguém. Não, a vida nunca foi moleza para ninguém. Nunca foi. Se você baixar a cabeça, você vai ser um eterno humilhado, um eterno alguém que vai andar eternamente de cabeça baixa. Porque o propósito gera força. O propósito gera força. Não é porque eu tenho, mas quando eu olho para o propósito, isso é como se fosse um combustível, um gerador de energia. Quando existe um propósito, então existe uma explicação por que eu levanto cedo. Quando existe um propósito, então existe uma explicação por que eu dobro o meu joelho. Quando existe um propósito, então existe uma explicação por que eu estou jejuando, por que eu estou orando, por que eu estou meditando, por que eu estou aqui. Quando existe um propósito, existe uma explicação. Mas quando não existe um propósito, o que resta é apenas vazio, angústia e tristeza na alma. Por que você está sendo bombardeado, pastor? Porque eu estou lutando. Por que você está sendo bombardeado, pastor? Porque eu estou na correria. Porque eu estou na guerra. E quem está na guerra é batalha, é luta, é peleja. Mas se eu não entendo isso, eu vou dizer: por que você está sendo bombardeado, pastor? Porque todo mundo me odeia. Por que você está sendo bombardeado, minha irmã? Porque todo mundo me odeia. Porque eu não sei. Por que você está sendo bombardeado? Porque eu sou luz. Por que você está sendo bombardeado? Porque eu tenho feito a diferença. Por que você está sendo bombardeado? Porque Deus é comigo. Por que você está sendo bombardeado? Porque existe uma causa, existe um propósito. Porque você está sendo bombardeado porque eu estou na guerra, e eu estou em pé, e eu estou no treino, e eu não estou de cabeça baixa, eu estou de cabeça erguida. Por que você está nessa guerra, pastor? Porque eu não tenho medo contra o meu inimigo, que quer me destruir, porque eu sou uma bênção, porque Deus é comigo. Quando existe uma causa, então as nossas lutas, as nossas batalhas ganham sentido. Alguém olha para Jesus e diz: por que você está carregando essa cruz? Quem não tem propósito não entende o porquê que Jesus está carregando uma cruz, porque não vale nada. Mas não vale nada na mente das pessoas, mas para o céu nós valemos muito. Então quem olha para Jesus carregando uma cruz, diz: até Pilatos chegou e falou para Jesus: eu tenho poder para te livrar, moço.
Diz aí alguma coisa em sua defesa. Fala aí alguma coisa. Mas Jesus sabia do propósito. Por que Jesus não desistiu? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha propósito. Quem não tem propósito desiste, irmãos. Quem não tem propósito recua. Quem não tem propósito começa e não termina. Quem não tem propósito sonha demais, mas não acorda nunca. Não, a gente sonha de noite e levanta de manhã e vai para a correria e vai para a luta. Quem não tem propósito, irmão, abre mão. Quem não tem propósito, desiste por nada. Quem não tem propósito, qualquer palavra fere o coração, qualquer palavra machuca, qualquer palavra joga para baixo, qualquer palavra vai trancar dentro do quarto e ficar lá chorando. Quem não tem propósito, qualquer palavra, qualquer ofensa, derruba ele. Mas quem tem propósito é blindado. Quem tem propósito tem capacete, tem escudo, tem espada. Quem tem propósito está equipado para a guerra. É o propósito que nos faz forte. É o propósito que nos faz lutar. É exatamente o propósito. Eu não sou aqui para conquistar o Redentor. Eu sou aqui do propósito. O propósito é maior que as cantadas. O propósito é maior que os ataques. O propósito é maior do que todas as coisas. Jesus não parou por causa do propósito. Finalizo agora dizendo o que te motiva a levantar todos os dias. Qual legado você quer deixar no mundo? Qual é o legado que você quer deixar no mundo para sua família? Qual é o legado que você quer deixar no mundo para a igreja? Qual é o legado que você quer deixar? O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Qual é o propósito? O que te move, irmãos? O que te move? O que te move? O que é que te move? Quem não tem propósito, irmãos, acaba abrindo mão de coisas maravilhosas porque não tem propósito. Você quer ver? Uma pessoa que não tem propósito, por exemplo, é casado, mas não tem um propósito de ter um relacionamento saudável. Uma pessoa que não tem propósito, ela, qualquer coisinha compromete o casamento, compromete a família, qualquer coisinha. A pessoa que não tem propósito de ir para o céu, qualquer coisinha ela desvia, qualquer coisinha ele abre mão, qualquer coisinha. Pessoa que não tem propósito de fazer nada para Deus, qualquer coisinha ele abre mão. Por quê? Porque não tem propósito, não existe uma causa maior. Não existe uma causa maior. Só existe sacrifício quando eu tenho uma causa maior. Quando temos uma causa maior, então existe sacrifício. E nessa vida, o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé, dizendo que para combater o bom combate é necessário a fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que nos faz vencer, é a fé que nos faz triunfar, é a fé que nos faz alcançar, é a fé. Aí eu encerro com uma pergunta que eu já fiz: aonde você quer chegar, irmão? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Ah, pastor, eu quero chegar, eu quero ter minha casa, ter meu carro e esperar a morte. É isso? Aonde você quer chegar? A vida só tem sentido quando a nossa vida tem sentido na vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando a nossa vida tem sentido para outras pessoas. Quando nós somos bênçãos. A Bíblia diz: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Deus chamou Abraão e Deus disse para Abraão: e se tu uma bênção, e todas as nações serão benditas em ti. Deus falou: se tu uma bênção, se tu uma bênção, as nações serão benditas em ti.
eu finalizo dizendo: você é uma bênção? Você é uma bênção? Você é alguém que cura ou é alguém que fere? Você é alguém que abraça ou é alguém que apedreja? Você é alguém que ora ou é alguém que murmura? Aí eu volto a perguntar: você é uma bênção? Seu pastor pode dizer que você é uma bênção? Seu marido pode dizer que você é uma bênção? Sua esposa pode dizer que você é uma bênção? Seus pais podem dizer que você é uma bênção? Seus irmãos podem dizer que você é uma bênção? Eu preguei uma mensagem aqui um dia não, já tem muito tempo, que o que as pessoas estão falando de você? Foi a mensagem que eu preguei aqui um dia. Você está ali no seu trabalho, né? Trabalhando, mas quando você der as costas, você pode saber que alguém vai falar de você. E o que é que elas estão falando? Agora, é verdade o que elas estão falando? Vamos ficar de pé, senão não termina essa mensagem. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Guarda essa palavra no seu coração. Medita naquilo que o Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo, ele sempre fala com cada um de forma particular. Olha, embora a mensagem foi uma só, mas cada um entende de uma forma, porque o Espírito Santo ministra de forma particular em cada coração. Cada um entende a mensagem de uma forma, de uma maneira, porque o Espírito Santo ministra. Então medita naquilo que o Espírito Santo meditou no seu coração. Obrigado. Medita no que o Espírito Santo falou com você. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.